Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto assim muito importante para os concurseiros em geral. Muitos me perguntam, Ivone, quantas horas eu preciso estudar no total para eu passar num concurso? Fique comigo até o fim desse vídeo que eu vou contar para você. Eu sou a Ivone, diretora pedagógica do CEP, e se você quer ficar por dentro das melhores notícias e melhores dicas do mundo dos concursos, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Às vezes o aluno chega para mim e fala assim, puxa vida, Ivone, eu estudei durante 6 meses para um determinado concurso, fiz a prova e não consegui a classificação. Aí eu pergunto para ele, mas calma aí, você estudou 6 meses para o concurso X, qual a remuneração desse cargo? Ah, 10 mil reais, 12 mil reais, ou até às vezes menos que isso, 5 mil reais. Você estudou durante 6 meses. Você já tinha uma história antes desses 6 meses? Ou seja, você já vinha estudando, você já tinha se preparado para alguma prova anteriormente? Ou você estudou apenas durante esse período? E durante este período, quanto tempo efetivamente você estudou? Porque uma coisa é você falar assim, olha, estudei durante 6 meses. Sim, quantas horas por dia? Quantas horas por mês? O total de horas de estudo foi qual? Porque, na verdade, o concurseiro, ele tem que ter umas noções. Porque quando você tem uma noção de prazo médio para se alcançar o sucesso, você sofre menos, você trabalha em cima de estatísticas, você mede o seu desempenho e você sofre com certeza menos. Então você precisa saber que existe o concurseiro médio. O concurseiro médio, ele para passar em um concurso, para poder ganhar aí remuneração de 5, 10 mil, ele vai ter que estudar pelo menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, ele teria que totalizar umas 3 mil horas de estudo. Porque muita gente me pergunta isso, Ivone, objetivamente, quanto tempo eu tenho que estudar? Quantas horas eu tenho que estudar? Na verdade, não é que haja uma conta exata. Não é um quantitativo que vai funcionar para todo e qualquer concurseiro. Pode ser que uma determinada pessoa passe com 1.000 horas de estudo, outra com 2.000, outra até com menos de 1.000. Mas eu estou falando da média. Eu estou falando de constatação, de estatística. E pelo que eu tenho acompanhado durante longos anos de alunos aprovados nos mais variados concursos, o que se percebe é que a média seriam 3 mil horas de voo, 3 mil horas de estudo. E isso seriam mais ou menos 6 horas por dia durante 1 ano e meio. Esse é o concurseiro médio. A partir do momento em que você tem essa noção, você vai trabalhando em cima disso. É óbvio que há muitas variáveis, inúmeras variáveis. Histórico de vida, quantidade de agregação de conhecimento que a pessoa tenha, formação comparativamente ao conteúdo programático do concurso. Às vezes a pessoa tem uma formação em que ela viu inúmeros conteúdos lá durante a faculdade que estão ali no conteúdo programático. É óbvio que isso vai facilitar muito e vão economizar aí inúmeras horas de estudo dessas 3 mil horas supostamente na média necessárias para o concurseiro. Uma outra coisa também que influencia muito no quantitativo de horas, quando a pessoa ela é muito boa em uma determinada disciplina, ou até mais que uma, mas pelo menos em uma determinada disciplina que está no conteúdo programático. Por exemplo, a pessoa ela é acima da média em português, ela é excelente de prova de português.
Evidentemente que se essa pessoa ela é acima da média em português e português está ali no conteúdo programático e vamos supor, ela fecha ou quase fecha a prova de português, isso vai evidentemente diminuir bastante o tempo de preparação. Então são muitos fatores. Há pessoas que já estudam várias outras coisas, pessoas que têm o hábito de leitura. Tudo isso agrega conhecimento. E na hora em que você tem que se preparar em determinadas matérias, o seu conhecimento agregado, ele vai ser muito importante para a compreensão daquilo novo que você está estudando. E aí é lógico que o tempo a ser gasto em cima do aprendizado daquele novo vai variar de acordo com a quantidade de informação que o seu cérebro já tem de forma processada. Então, o concurseiro, ele não deve sofrer querendo um resultado muito imediato. Primeiro, ele tem que fazer uma reflexão. Qual é a minha condição? Qual é a minha competitividade? Onde eu sou bom? Onde eu sou pior? Onde eu tenho que investir mais? E outra coisa, quanto tempo eu tenho de voo? Quantas horas eu já estudei para eu estar me cobrando um resultado positivo? Será que já está na hora de eu sofrer por não ter tido um resultado positivo? Isso tem que ser pensado, porque tudo isso cria um ambiente favorável para você, concurseiro. Evite sofrimentos, evite transtornos, pare de mimimi, trabalhe em cima de premissas realistas. Porque quando você fica nefelibata, fica nas nuvens, né, não parte de premissas concretas, geralmente a jornada é mais sofrida. Então, se você já sabe que o concurseiro médio, ele demora em torno de 1 ano e meio para poder conseguir resultados positivos, para alcançar aprovação em um concurso. Se você sabe que você precisa ter umas 3.000 horas de estudo para estar num ponto ótimo de competitividade, você vai trabalhar para alcançar esses números. Se você já alcançou esses números e os seus resultados ainda não são positivos, alguma coisa está errada. E se você alcançar resultado positivo antes de completar esses números, parabéns. Isso significa que você já tinha vários fatores positivos agregados, fatores de valor, como aqueles que eu comentei anteriormente, que fizeram com que você tivesse um poder de argumentação poderoso para fazer uma prova. Isso são circunstâncias que, quando avaliadas com antecedência, ajudam muito, muito um resultado positivo e um resultado com menos sofrimento. Sofrimento vai ter, porque a gente já conversou em outros momentos que a vida de concurseiro é isso aí. Por um tempo, renúncias, sacrifícios, e você tem que aprender a lidar com essas circunstâncias. Você tem que saber que um concurseiro apto é muito mais do que você ter domínio de todo o conteúdo programático. Isso aí é o básico. Porque para você estar competitivo, você tem que conhecer o edital, saber as regras do jogo, você tem que ter estudado todo o conteúdo programático, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas além disso, que é o básico, você tem que estar apto emocionalmente. Por quê? Porque o concurseiro, durante a jornada, durante as várias provas que ele realiza, muitas situações, às vezes até inesperadas, podem acontecer. E o concurseiro, ele tem que ter condições psicológicas para poder lidar com isso.
São muitas coisas que podem acontecer. Quantas situações que eu já vivenciei ao longo aí de minha vida, né? De concurseira, de professora, acompanhando meus alunos. Eu me lembro de uma história muito engraçada que um aluno foi fazer prova numa determinada escola, no dia de domingo, e ao lado da escola tinha uma quadra de uma escola de samba, aqui na capital, em Vitória. E estava tendo um ensaio dessa escola de samba. E o aluno não conseguia se concentrar de jeito nenhum para fazer a prova, porque era muito barulho, a escola de samba estava ensaiando. E o aluno chegou no outro dia e falou para mim: Ivone, eu fui extremamente prejudicado na prova por causa do barulho externo que havia ao lado da escola onde eu fiz a prova. Eu falei: você tinha que ter treinado isso. Concurseiro tem que estar preparado psicologicamente para essas coisas, para frio, para calor, para silêncio, para barulho. Você tem que treinar essas circunstâncias, porque isso pode acontecer mesmo. No dia da prova, sua sala de aula pode ou não pode ter ar-condicionado. Pode estar frio ou pode estar calor. Pense nisso. O lado externo da escola, em que seguramente não haverá como durante o dia exigir silêncio, pode ser um ambiente ruidoso, pode ser um ambiente barulhento, pense nisso. E você não pode usar fone de ouvidos. Então, concurseiro esperto, treina essas circunstâncias antes, para fazer com que isso não seja um impeditivo para o sucesso na prova, para que ele aplique tudo aquilo que arduamente ele estudou. Então, meu amigo, saiba de uma coisa, não seja imediatista. Imediatismo não funciona para concurseiro. Saiba o seu tempo mínimo necessário e em cima dos números que são estatísticos, você crie o seu próprio tempo. Se o concurseiro médio, ele gasta 1 ano e meio para passar num concurso, resolva sair da média. Eu sairei da média. Eu vou passar em 1 ano, ou eu vou passar em 6 meses. Defina um prazo para você. Mas saiba que precisa ter um mínimo necessário para você atingir a sua competitividade. Não se cobre antes disso. Se você quer começar ou reforçar a sua jornada de preparação, que você já sabe que tem que ter um quantitativo mínimo de horas estudadas, venha para o CEP. Conheça o nosso projeto Passar, um projeto campeão que já aprovou milhares de alunos. Faça parte dessa estatística de aprovados. Clique no link aqui abaixo e venha para o projeto Passar.